então é preciso basear em dados e conhecimentos, em evidências. Então, parte grande do nosso trabalho é produzir pesquisa, é a dimensão do pilar conhecer. Depois, o pilar do desenvolver. Também não basta só, do nosso ponto de vista, produzir pesquisas e análises, é preciso pôr a mão na massa. Se a gente quer mudar e melhorar as políticas de segurança pública no Brasil, a gente precisa trabalhar em parceria, de novo, com os governos, com os atores, com o judiciário, com o Ministério Público, com as polícias. Se a gente quiser transformar, a gente precisa trabalhar junto e construir a transformação por dentro. Então, o Sou da Paz faz projetos, implementa projetos, como eu disse, para atendimento de medida socioeducativa e meio aberto, para discutir junto com as polícias civis uma dinâmica e aprimorar a capacidade de esclarecer homicídios, sempre junto com os atores, desenvolvendo metodologias que possam ser replicadas para a política pública e depois mobilizar, justamente disseminar tudo isso que a gente faz. Não adianta fazer e ficar guardado, né? É preciso disseminar para os gestores, para os stakeholders, para os parlamentares, para os políticos, para a sociedade de uma forma geral, pautar o debate, fomentar um debate saudável na sociedade. É por isso que a gente tem presença, por exemplo, na mídia, na imprensa, né? Eu gosto de dizer, não é porque a gente está lá para aparecer, não, é porque é preciso mostrar o trabalho que é feito, é preciso mostrar que dá para fazer política pública de segurança de outro jeito e ajudar a sociedade a conhecer. Então, esse é o nosso trabalho, conhecer, desenvolver, mobilizar, e eu vou falar um pouco, portanto, desse lugar de quem está aí há alguns anos nessa trajetória, pesquisa, mão na massa e mobilização. Pode passar, por favor. Bom, o tema, né, violência doméstica e flexibilização do acesso às armas de fogo. A gente começa, o que eu pensei para o percurso da nossa aula, é a gente discutir um pouco alguns conceitos gerais e falar um pouco do panorama da violência contra a mulher no Brasil. Depois a gente entrar especificamente na violência contra a mulher e arma de fogo. Se a gente conseguir falar um pouco de pandemia e violência contra a mulher e contra vulneráveis, embora o foco não seja violência doméstica contra a mulher totalmente, acho que teve uma dimensão importante aí da pandemia e é bacana a gente poder falar um pouco disso. E no final, trazer um pouco esse olhar para o que é possível ser feito, as medidas existentes e que podem ser implementadas para prevenir e enfrentar a violência contra a mulher. Pode passar, por favor, Maíra. A próxima. Então, acho que nessa ideia, né, de alguns conceitos, como eu sei que vocês trabalharam a fundo, eu acho que vale a pena só pincelar aqui, e eu estava levantando materiais para preparar essa aula para vocês, né, e fui buscar uma referência internacional produzida pela UNLIREC. A UNLIREC é uma organização das Nações Unidas, é um braço da ONU que trabalha com desarmamento e desenvolvimento dos países da América Latina e do Caribe, porque eu acho que é importante a gente ter um olhar internacional e depois a gente fazer um olhar também para o Brasil. E esse relatório, Violência Armada, Violência por Motivos de Gênero e Armas Pequenas, ele traz bastante essa discussão de violência de gênero e a relação com as armas de fogo. E o conceito trazido, né, no relatório da UNLIREC de violência de gênero é que essa violência por motivo de gênero ela pode ser definida como aquela exercida sobre uma pessoa em razão do seu gênero. E aí o gênero aqui, de uma forma muito mais ampla, não é só, né, o gênero feminino ou masculino. Hoje, no mundo contemporâneo, essa discussão de gênero se ampliou muito mais, né, você tem toda a questão de transgêneros e outras, toda a LGBTQI+, e toda uma discussão ampla sobre isso. Mas é isso, em razão de gênero, o sofrimento da violência, que se entende como um ato que pode infligir um dano efetivamente, uma agressão concretamente, ou um sofrimento físico, mental, sexual, ou mesmo a ameaça de sofrer esse dano, né? Então, acho que é importante fazer essa conceituação. A gente imagina, né, a violência física concreta, ela não precisa ser só física, ela pode ser a psicológica, sexual, e a simples ameaça, né, que tem um impacto no medo, no emocional, tudo isso faz parte dessa ideia de violência, assim como a própria privação de liberdade, né? Alguém ser, enfim, ter tolhida a sua liberdade, ficar, enfim, está presa, ficar trancafiada em algum lugar, tudo isso faz parte dessa ideia de violência de gênero. E ainda que a violência de gênero possa, portanto, ser exercida sobre qualquer pessoa, de uma forma geral, o que ainda se vê com muita força é essa violência sobre mulheres e meninas, né? Sobretudo por isso, né? A gente tem uma diferença de gênero, uma subordinação de mulheres e meninas em boa parte das nossas sociedades, né? Isso é algo bastante histórico, portanto, é muito mais comum que enfim,
que a violência de gênero, até em termos quantitativos, até em relação à existência do número de mulheres, ela seja muito mais comum, ainda que outras violências de gênero estejam despontando, infelizmente, com muita força nos últimos anos. Além disso, é importante olhar também essa questão da violência de gênero com foco na mulher, mas o que a gente tem no Brasil como um marco legal importante, e que eu acho que é a base de boa parte da nossa discussão sobre violência doméstica, é a Lei Maria da Penha, que ela, enfim, prevê, ela conceitua especificamente violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Que também é semelhante, então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. E aí, acho que tem essa questão do âmbito doméstico, né? Quando a gente fala violência de gênero, ela pode se dar contra a mulher, ela pode se dar na rua, ela pode se dar entre pessoas desconhecidas, mas a violência doméstica, ela tem essa questão da relação de intimidade entre os parceiros, e acontece nesse âmbito familiar e no âmbito doméstico. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, eu assumi o controle, pronto, acho que agora tá comigo, deixa eu ver. Pronto, fico mais à vontade assim. Agora que eu entendi, Maíra, obrigada. E aí, acho que vale a pena falar um pouco da violência contra a mulher, né? No Brasil, e eu fui, enfim, né? Eu bebi também do Atlas da Violência, que a referência está aqui para vocês, é um documento muito importante, que analisa todos os dados da saúde produzidos pelo sistema de saúde, porque quando a gente pensa em violência, basicamente a gente tem duas fontes de informação no nosso país, né? A primeira são as próprias polícias, são os registros, os BOs, os registros de ocorrência na Polícia Civil, que captam uma parte do fenômeno. Nem toda a violência ela é registrada na Polícia Civil, nem tudo vira BO, nem tudo vira um processo, enfim, jurídico, né, no sentido de ter um inquérito, depois da denúncia, etc. E muita coisa não chega e chega na saúde, no registro de saúde, né? Uma ocorrência de violência, se uma criança sofre uma violência em casa, a mãe, muito possivelmente, não leva de primeiro lugar para a delegacia, ela leva para o sistema de saúde. Então, os registros que a saúde tem são registros muito importantes para a gente entender a dimensão da violência no Brasil, e o Atlas da Violência é justamente esse material que sistematiza enfim, esses registros de violências que vêm dos registros da saúde. Então, ele é uma fonte importante, e o que vale a pena dizer, quando a gente olha a violência contra a mulher no Brasil, na parte legislativa, na tipificação, em 2015 foi criado o crime de feminicídio, né, que é a morte de mulheres em razão da sua condição de mulher, né, o menosprezo e discriminação à condição de mulher. Então, é um homicídio de mulher, mas especificamente em razão do seu gênero e do menosprezo a essa característica. É uma lei relativamente recente, e os dados da saúde, é interessante, como são dados muito robustos e confiáveis, apesar disso, eles não trazem registros de feminicídio, porque quando alguém, enfim, é feita uma certidão de óbito, um atestado de óbito, não cabe ao médico colocar a tipificação legal ali, né? Ele vai dizer qual foi a causa de morte, se foi uma causa externa, se a mulher foi morta por uma facada, se ela foi morta por um estrangulamento. Ele não vai julgar e colocar ali o tipo penal. Quem faz isso enfim, né, o delegado, o promotor, o juiz, em todo o processo judicial, vamos dizer assim, né? Então, o que aparece nos dados da saúde ainda são homicídios de mulheres, né? Então, veja, e eu estou trazendo essa discussão dos dados, pode parecer, porque até ter dados estruturados e que falem do fenômeno é muito importante para a gente pensar na política pública. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente sabe no Brasil se feminicídio está aumentando ou está diminuindo? Como é que a gente sabe que homicídios de mulheres, outros que não feminicídio, porque pode acontecer de uma mulher ser morta num assalto, não por sua condição de mulher, porque ela foi assaltada, poderia ter sido um homem, e aí é um homicídio. São fenômenos muito diferentes. Então, a gente ainda tem desafios importantes na forma de registrar esses dados, e isso não é pouca coisa. A gente precisa trabalhar a produção de informação, a produção de dados, para conseguirmos fazer uma leitura mais ampla do fenômeno da violência contra a mulher no Brasil, né? Então, quando a gente olha os dados do Atlas da Violência, a gente vai olhar os dados da saúde, vai olhar homicídios de mulheres. Quando a gente olha dados que vêm das secretarias de segurança, aí a gente consegue olhar feminicídios e vai compondo, enfim, o desenho, o retrato da violência contra a mulher no Brasil.
Aí, enfim, algumas informações, alguns números, né, que eu acho que podem ser interessantes. O dado mais recente é de 2018. Se a gente compara o número de mulheres mortas em relação ao número de homens, esse número é mais baixo, né? Sobretudo se a gente olhar homens jovens, né? Esse número aumenta, vai de 30 a 40 por 100 mil grupo de habitantes. E a gente percebe que o número essa taxa de mulheres mortas, ela não é tão alta do ponto de comparada com homens, né? Mas é um número muito, muito significativo no nosso país, e é interessante olhar como muda de estado para estado, né? Acho que esse é um outro ponto também. Não dá para a gente pensar a violência contra a mulher de uma forma homogênea, ela diz respeito a realidades específicas de determinados territórios, na forma como o poder público lida com esse fenômeno, quais as respostas possíveis, né? Então, interessante ver, por exemplo, Roraima tem uma taxa de 20 mulheres mortas a cada 100 mil grupos de mulheres, enquanto, por exemplo, São Paulo tem uma taxa, tá tão ruim de eu enxergar aqui, de duas mulheres, duas para grupo de 100 mil mulheres, né? Então, há uma variação muito grande. A média do Brasil está em torno de 4,3 mulheres mortas por grupo de 100 mil mulheres, né? Então, é um pouco esse o nosso panorama. A gente tem estados com números muito maiores e estados com um número mais baixo do que a média nacional. E aí, acho que uma outra coisa que vale a pena a gente olhar também é em relação a raça, a cor, né? Eu acho que também, pelo que eu vi, vocês também já fizeram um pouco essa discussão aqui, né? Uma discussão de toda essa questão racial, enfim. Também há diferenças importantes, assim como a gente vê na violência contra o homem, em relação à violência contra a mulher. As mulheres negras, elas são muito mais afetadas pelas mortes violentas do que as mulheres brancas, né? Então, a linha de cima é a linha das mulheres negras, né? Da taxa de mortes de mulheres negras, e a de baixo de mulheres brancas, né? Então, tem uma diferença significativa. A taxa é bastante mais elevada, praticamente o dobro das mulheres negras, né? Então, essa distribuição racial, essa desigualdade racial, ela se manifesta em muitas formas no nosso país, e quando a gente olha a questão da violência, isso é mais presente ainda, né? E é isso, quando a gente olha outros dados, nem só de mulheres, por exemplo, o número de pessoas mortas pela polícia, né? Ainda que o percentual de homens negros seja 54%, 56%, se eu não me engano, da população brasileira, a população negra, o percentual de mortos pela polícia negros é de 74%, há uma sobre-representação. No sistema prisional também, né? No caso de mulheres mortas também, de homens mortos por homicídios também, né? Então, é preciso olhar para essa dimensão racial, e há toda uma literatura, uma discussão específica sobre feminismo negro e essa discussão de violência contra a mulher. Não vou me aprofundar, mas eu achei interessante trazer o número para a gente ver como há com bastante força essa diferença, e quando a gente olha no Brasil, enfim, há uma relativa estabilidade, né? A gente vê um aumento aí dos anos entre 2010 em diante, até 2014, e depois uma certa estabilização, e no caso das mulheres brancas, a variação não é muito grande, tendo havido até uma pequena redução aí em 2018. Mas é um fenômeno relevante que a gente precisa olhar, até porque a gente precisa entender o que está por trás dele, que é o que eu vou tentar falar um pouquinho. Não foi. Peraí, aqui, deixa eu ver se vai. Agora foi. E ainda alguns outros dados interessantes que eu gosto muito de olhar. Estou falando aqui da morte violenta contra a mulher, e aqui olhando dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem um infográfico, enfim, não sei se vocês está muito boa a visão, mas há outras informações que a gente precisa olhar também, né? Então, aquilo que eu estava dizendo, a gente estava olhando ali aqueles dados da saúde, agora que a gente está olhando os dados que, em geral, vêm dos registros de ocorrência dos BOs. Então, a gente tem aqui, né, de um ladinho aqui embaixo, né, a cada 2 minutos, um registro de violência contra a mulher, um caso de lesão corporal dolosa contra a mulher, em 2019, né, é um dado bastante alto, quer dizer, isso se a gente somar todas as informações dos estados brasileiros. Então, além da questão da morte de mulheres, que é um problema, essa questão da lesão física, que é a violência doméstica, não sei nem que expressão usar, né, o varejo, assim, o que acontece de forma recorrente,
e que a gente sabe que é um registro que acontece, é uma lesão corporal que vai ser registrada, que muitas vezes não recebe a devida atenção, aquela mulher continua naquele ciclo de violência que muitas vezes pode acabar num feminicídio. Outros tipos a questão do próprio feminicídio, então registrando um aumento aí entre 2018 para 2019, a violência sexual também, o maior, né, e aí também temos problema, como eu dizia, né, a questão do registro da violência sexual, ela é subnotificada, e eu vou falar depois mais para frente, mas especialmente a violência do estupro, né, que teve uma mudança legislativa importante, que permitiu que antes o estupro era só a conjunção carnal. Hoje, uma série de outros atos libidinosos também são considerados estupros pela lei, o que faz com que tenha havido um crescimento do registro. Mais situações são consideradas como estupro. E quando a gente olha, né, no nosso imaginário, o estupro é aquele estupro da mulher que está andando na rua, enfim, num ambiente escuro, e foi atacada por alguém e foi estuprada. E pasmem, a realidade do estupro no Brasil é muito diferente. Quando a gente olha, e tem os dados aqui tão pequenininhos, e eu estou bem com a barra, gente, esse negócio de projetar, estou com a barra em cima, mas tem um percentual aí de 54% contra criança e adolescente, são meninas em geral, e são estupros que acontecem entre pessoas que se conhecem e que acontecem em casa, né? Então a gente está falando de uma violência que é uma violência doméstica também, né? Então acho que esses são são questões muito relevantes no Brasil. A gente tem visto aumento, mesmo que tenha problema de registro. Se você olha a violência sexual, se você olha esses casos de lesão corporal, mesmo com subnotificação, é possível dizer que tem havido, sim, um aumento da violência contra a mulher, não só dos registros, mas do fenômeno da violência contra a mulher. E acho que isso é algo bastante importante para a gente se preocupar, né? Muito bem. Deixa eu passar aqui. E aí, acho que feito um pouco esse panorama inicial, né, uma breve discussão do conceito e dos dados, queria entrar mais especificamente no papel da arma de fogo, né? A gente sabe que a violência contra a mulher, ela é praticada de muitas formas, diferente da violência contra o homem jovem, sobretudo negro no Brasil, morre de arma de fogo, 70% dos homicídios no Brasil são praticados com arma de fogo. A violência contra a mulher e a morte de mulher se dá de muitas formas diferentes, né? Se dá com arma branca, se dá por estrangulamento, muitas vezes é uma violência brutal sobre as partes femininas, porque a violência contra a mulher, ela justamente quer... ela violenta, ela agride aquilo que é o feminino, né? Então, existe essa característica, mas não dá para negar que a arma de fogo também tem um papel relevante. E pensar em regular e controlar a arma de fogo também é um fator relevante para a gente controlar e tentar prevenir a violência doméstica contra a mulher. E aí eu volto para o relatório que eu tinha mencionado no começo para vocês, da UNLIRAC, essa agência da ONU, para a América Latina e para o Caribe, e aí vocês me perdoem, porque eu fui fazendo traduções, estava tudo em espanhol, então o que eu achava mais importante eu traduzi, então está um bem bolado idiomático aqui, para a gente também brincar um pouco, mas aqui, né, o primeiro negrito que tem aqui, né, nesse slide, coloca, né, o uso e o tráfico ilícito de armas pequenas e leves agravava as diferentes formas de violência, entre elas a violência contra mulheres e meninas. E acho que o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção que até ficou repetido armas aqui, armas pequenas e leves, porque também no nosso imaginário, quando a gente pensa em arma, eu não sei, né, exatamente o que vem na cabeça de vocês, mas em geral a gente pensa, claro, você tem o medo do assalto na esquina, né, de ser assaltado na esquina, sei lá, de ter seu carro roubado com o famoso, típico 38, mas também tem o imaginário, do Rio de Janeiro, do tráfico de drogas, da milícia, do fuzil, né, aquilo que a gente vê, né, então você tem essas duas linhas de armas que habitam o nosso imaginário quando a gente pensa o Brasil, né, a discussão toda é feita em torno dessas armas grandes, pesadas, o fuzil, né, uma submetralhadora, quando a gente vê a matéria que sai na televisão, enfim, né, num grande programa, foram apreendidos
apreendidos o roubo a banco, que foi apreendido a arma, o fuzil, o .50, blá, 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 que é um problema, de fato, inclusive isso tem aumentado na violência do Brasil, mas não é o arroz com feijão da violência, né? O arroz com feijão da violência, ele é praticado com essa arma pequena, essa arma leve, e que se chama assim, arma pequena e leve, que é o 38, .40, que são as pistolas que muitos policiais têm também, né? Que é o que alimenta o dia a dia da violência e alimenta justamente também a violência doméstica. E eu acho interessante fazer essa brincadeira com a imagem de arma, porque são formas muito diferentes de regular a circulação desses tipos diferentes de arma, né? E se a gente não tem isso claro, a gente acaba, enfim, dando uma resposta, né, dando um remédio tarja preta para dor de cabeça, que é um tipo de arma, então acho que esse é um ponto importante, né? E além disso, além de serem armas pequenas e leves, agravar formas de violência contra a mulher e crianças, também são as armas legais, são as armas que, de novo, não é aquela arma do criminoso que está no morro do Rio de Janeiro, ou a arma com numeração raspada, que foi parar na mão de um assaltante, por exemplo, é a arma que está em casa. Essa arma que está em casa, muitas vezes, ela é uma arma legal, cujo proprietário tem o registro, tem a posse, ela está em casa lá bonitinha, né? Então, essa arma também gera riscos e agrava a situação de violência contra a mulher, né? E aí, essa ideia, então, são as armas que a gente considera, entre aspas, né, a arma do cidadão de bem, armas de policiais que acabam sendo desviadas, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, a arma, sendo ela legal ou ilegal, ela acaba sendo, ela pode ser utilizada de forma muito negativa. E eu brinco, né? A gente fala assim, a arma do cidadão de bem, né? Uma pessoa que compra uma arma para ter em casa, para se defender, é perfeitamente legítimo, mas o cidadão de bem, ele deixa de ser, ele é cidadão de bem até o momento em que ele deixa de ser. Até o momento em que ele perde a cabeça, né? Até o momento em que, numa briga de vizinhos, ele ficou possesso e ele resolveu dar um tiro para cima com aquela arma e deu ruim, e aquilo, né? Qualquer um está sujeito a perder a cabeça e deixar de ser cidadão de bem no trânsito, em casa e numa situação de violência doméstica, né? Então, é importante a gente ter isso, porque é a mesma arma, e essa mesma arma do cidadão de bem, ela pode migrar e abastecer o crime. Então, ela pode ser levada num assalto da casa de alguém, ela pode ser desviada propositalmente de um acervo. A gente viu recentemente um caso de um colecionador que tinha muitas armas em casa e ele foi vítima de um furto. 43 armas foram levadas da casa dele, ele tinha mais de 60. E essas armas depois foram apreendidas em situação de crime, porque alguém roubou, furtou e elas foram vendidas. Então, foram apreendida uma arma no caso de roubo a banco, enfim, em outras situações, para mostrar para vocês como a arma ela migra facilmente do legal para o ilegal, né? E acho que tem um outro ponto importante aqui, que é, além de fato, mulheres morrerem assassinadas por arma de fogo, muitas mulheres e meninas vivem ameaçadas pela presença da arma, né? Então, também a gente sabe que a situação de violência doméstica contra a mulher é uma situação em que a vítima está numa profunda vulnerabilidade, de várias formas, né? Ela está muito fragilizada, ela está, seja uma fragilidade financeira, porque ela está numa relação que eventualmente ela depende do parceiro para se sustentar, seja de uma questão de autoestima muito baixa, né? Tanto que é um problema, inclusive parte de medidas para lidar com isso é fortalecer e empoderar mulheres, ajudar as mulheres a se reconhecerem como vítimas de violência doméstica, para que elas se fortaleçam e consigam ser capazes de romper o ciclo de violência. Então, tem muita vulnerabilidade aí. Você tem o seu filho, você tem medo que aconteça alguma coisa com eles. Então, a presença da arma, ela agrava essa vulnerabilidade, porque você sabe que você está na sua casa com um agressor que tem uma arma, que pode ser usada contra você a qualquer momento, né? Então, também acho que é uma imagem interessante, porque às vezes tem essa coisa da gente imaginar que, puxa, a arma, na verdade, quem sabe ela pode usar para se defender. A situação de vulnerabilidade é tamanha que é muito difícil, é muito mais raro, e a gente tem alguns dados interessantes,
que essa arma seja efetivamente usada para defesa, ela da mulher, né? Mesmo para defesa, tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que mostram que mesmo para defesa contra uma invasão, contra um assalto, a arma em casa ela é muito menos usada do que para a situação de violências domésticas ou pequenas violências de vizinhança também, né? Então, acho que são pontos importantes para a gente pensar. Aí, enfim, né, acho que outros pontos também, olhando a América Latina e o Caribe, né, a violência armada tem um efeito multiplicador da violência de gênero, e a gente está pensando na situação do Brasil, que é essa situação da violência doméstica, mas quando a gente pensa em conflitos armados, em situações de países em situação de guerra ou de conflitos iminentes, a violência armada, ela agrava a violência de gênero, então, sobretudo no direito internacional, tem muita essa discussão, né, das práticas de guerra, de mulheres que são abusadas sexualmente e outros escravizadas, enfim, e a arma agrava toda essa situação nesses contextos. Então, acho que esse é um ponto importante, né? E aí, vale a pena isso vale para o Brasil, mas acho que é interessante olhar para a América Latina como um todo, o segundo negrito aqui, esse incremento de violência de gênero em contextos de violência armada é ainda mais presente naqueles locais com alto grau de aceitação de violência contra a mulher, e onde a desigualdade entre homens e mulheres é socialmente aceita, né? Então, também a gente precisa olhar para essa dimensão cultural, né? Então, em países em que essa desigualdade é socialmente aceita, ela é muito mais colocada, há desigualdade postas na sociedade de forma muito mais explícitas do que, por exemplo, o próprio Brasil, né, em que há desigualdades, mas do ponto de vista formal a gente tem avançado muito, a gente tem mudado práticas, desde questões legislativas até com políticas públicas, embora culturalmente esteja profundamente arraigado, tem países que as formalizações são postas as desigualdades, e nesses locais a violência, a presença da arma agrava ainda mais a situação de violência dessas mulheres, né? E é por isso, e aqui, enfim, né, América Latina e Caribe, o assassinato de mulheres nas mãos dos seus parceiros é algo muito frequente na região. Então, na nossa região, é muito comum mulheres serem mortas por arma de fogo, por seus parceiros, e eu me lembro, a gente fez uma análise no começo do ano, no Sou da Paz, foi uma análise, a gente mapeou as informações que foram divulgadas na imprensa, de feminicídios, nas festas de fim de ano. Então, do dia 24 de janeiro, mesmo com pandemia e tal, do dia 24 de janeiro até o dia 24 de dezembro até o dia 5 de janeiro, que é um momento de festas e tal. A gente mapeou, se eu não me engano, 20 feminicídios praticados nesse período. Primeiro que é uma barbaridade, né? Eu acho que isso mais, se eu não me engano, 50% deles, quase 50% deles tinham sido praticados com arma de fogo. É muita coisa. Se a gente pensa que na população normal 70% das mortes são cometidas com arma de fogo, naquele grupo, metade dos feminicídios, isso vai mostrando como a arma tem ganhado um papel relevante também na violência contra a mulher. Vamos lá. E aí, acho que assim, para a gente pensar que eu gosto são fatores de risco, né? Eu chamei aqui de principais aspectos do acesso às armas, mas o que aumenta esse risco de violência armada contra a mulher, né? Bom, primeiro que é isso, feminicídios tendem a ocorrer na esfera íntima, em geral, né? O perpetrador é um parceiro atual ou antigo. Os casos tendem a aumentar quando há impunidade, quando não há resposta a essas situações, e é incrível, porque muitas vezes o autor é conhecido, mas ainda assim os casos ficam sem solução, e acho que esse é um parênteses, né, uma discussão que a gente faz a importância do país, do Brasil, priorizar o esclarecimento de homicídios. Assim, a gente vive uma série de violências e criminalidade, mas a gente não prioriza os homicídios no nosso país. A gente tem um percentual baixíssimo de homicídios esclarecidos. A gente fez um estudo, varia, enfim, né, de 11 até 50 e tantos % entre os estados brasileiros. Os homicídios esclarecidos são aqueles que são os que foram denunciados efetivamente pelo Ministério Público. Isso é muito grave,
porque é uma família que fica sem direito à verdade, sem direito à justiça, é um descrédito que se tem, né, em torno desses casos, e nos casos de feminicídio mais ainda, porque, em geral, o autor é conhecido, né? Então, quando há impunidade desses casos, o recado é muito claro e os casos tendem a aumentar. Enfim, em países onde a violência armada é generalizada, a taxa de feminicídios fora da esfera doméstica aumenta também. Então, mulheres que são mortas em razão de gênero, não só entre parceiros, então, em locais com altas taxas de violência armada, também mulheres morrem de feminicídio, mesmo fora da esfera doméstica. Um país pode ter grandes variações nas taxas de feminicídios, com áreas onde a taxa é inferior à média e outras áreas onde a taxa é mais alta. A gente viu isso aqui. De novo, é muito importante entender territorialmente as peculiaridades do estado. No nosso caso, é muito importante descer para o município e, quando possível, até fazer análises por bairros, por regiões da cidade, porque a gente sabe, embora a violência contra a mulher, a gente, entre aspas, diz que ela é muito mais democrática, porque ela atinge, enfim, diferentes classes sociais, é muito importante fazer essa leitura. E aqui, por fim, países com maior número de feminicídios têm um maior número de feminicídios praticados com armas pequenas. Então, em alguns casos, até 60% a 80% na América Latina dos países que têm maior número de feminicídios também têm feminicídios praticados com arma de fogo. Então, acho que esses são algumas análises da nossa região. E pensando um pouco no Brasil, é óbvio, é muito semelhante, porque a gente está no Brasil, né, está na região, enfim, está na América Latina, mas aqui é um trecho específico do Atlas da Violência, que traz exatamente os riscos, de forma bem objetiva, relacionado à arma de fogo. Uma arma dentro de casa faz aumentar inúmeras vezes as chances de algum morador sofrer homicídio ou suicídio ou morte por acidente. Então, não estou dizendo aqui só de mulheres, mas situação até, inclusive, de acidente doméstico com criança. A maior difusão de armas faz aumentar os homicídios motivados por conflitos de gêneros de gênero e interpessoais. Então, é aquilo que eu tinha dito no começo, né? Não é só do cidadão de bem, não é só a questão de gênero, mas outros pequenos conflitos que poderiam... E qual é o ponto, né? Acho que também um aspecto interessante, né? É claro que a arma, por si só, ela não... Eu ouço muito isso, a arma não mata sozinha, né? É óbvio que não. Mas a presença de uma arma, ela aumenta o risco de um desfecho letal. Eu acho que é esse o ponto, né? Se você não tem uma arma, você pode ter o conflito, mas a chance de que uma morte aconteça, ela é muito menor. Né? E aí eu tenho em debates, assim, essa coisa, você nunca ouviu falar de faca perdida, por exemplo, né? Eu sei que é meio estranho dizer isso, mas é porque é isso, a questão de bala perdida, o potencial de um disparo, né, em comparação com algum outro tipo de agressão. Então, ela precisa ser olhada de outra forma, né? Ela não é um bem que gere menos riscos, né? Quanto mais armas no mercado legal, mais armas migrarão para o mercado ilegal, permitindo acesso a criminosos não organizados e em facções. Então, é o exemplo que eu dei do colecionador, né, cujas armas foram furtadas e abasteceu algumas situações de crime. E a posse de armas aumenta a chance de vitimização fatal para o próprio portador, né, porque, em caso de ataque, em vista do fator surpresa, que é aquilo que eu dizia também, alguns estudos, sobretudo na realidade americana, mostram que a arma em casa ela é mais difícil de ser usada efetivamente como defesa, porque o agressor, ele conta com o fator surpresa, né? Então, se você tem uma arma em casa, ela precisa estar bem guardada, trancada, né? Enfim, havia previsão na lei até de você ter que ter um cofre em casa, né? A legislação obrigava a existência de um cofre para que a arma fique ali guardada, com segurança, justamente para evitar os acidentes domésticos. Se você é abordado na sua residência e você tem um elemento surpresa, não dá para dizer, olha, eu vou, sei lá, eu tô indo pegar minha arma, já volto, né? Assim, e aí o risco é maior, porque que é o que acontece com muitos policiais também, né? Que acabam sendo mortos porque eles são abordados e tem uma arma, e isso gera... Você tem um fator surpresa, né? Então, até essa história, enfim, da legítima defesa, ela é delicada, porque ela também expõe a muito risco a pessoa que tem a sua arma. E aqui, falando um pouco de dados do Brasil,
De novo, né, ponto pacífico, que o feminicídio pode ser considerado o resultado final e extremo de um contínuo de violência sofrido pelas mulheres. Então, acho que isso é muito importante, né? Uma morte de mulher com arma de fogo, dificilmente ela é a primeira violência, né? Por isso é muito importante que todos os serviços de atendimento, seja a delegacia, seja o serviço de saúde, seja um serviço de assistência social, né, um programa que a mulher vai procurar, é preciso ficar todo mundo com os olhos muito abertos. E a gente precisa, não dá para desprezar essa violência prévia. Pode ser aquele número lá de a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Muitas dessas mulheres, elas, por não ter recebido o devido atendimento e eventualmente uma medida protetiva, não ter sido afastada do seu agressor, ou não ter recebido um apoio para se fortalecer e ser capaz de, em algum momento, romper aquela relação abusiva, ela pode terminar num feminicídio, né? Então, nunca é a morte ou a arma sozinha, tem todo um pacote de complexidades por trás, e os nossos serviços precisam estar muito preparados para isso, que infelizmente ainda não estão. Então, por isso que nesse trabalho prévio de identificar, por exemplo, uma mulher fez eu vou até mencionar mais para o final, ela foi fazer uma denúncia, foi para uma delegacia, né, fazer um registro de violência doméstica, foi aprovada uma lei recentemente, ano passado, ou 2019, que obriga a autoridade policial a fazer uma verificação no nome do agressor, se ele tem registro de arma em seu nome. Essa lei é super pouco conhecida. Então, você precisa, vai no Sinarme, que é o sistema da Polícia Federal, no Sigma, que é o do Exército, para ver se aquele cidadão tem uma arma registrada em seu nome. Se tiver, preciso comunicar ao órgão competente e determinar a imediata apreensão da arma de fogo, mesmo que a agressão que a mulher foi denunciar não seja uma agressão de arma de fogo, porque a gente retira a arma daquela situação de violência. Então, essa é uma medida super interessante e que pode, bem prática, né, quando uma mulher chega para fazer uma denúncia de uma violência doméstica, se as autoridades todas estão com o olhar para a questão da arma de fogo, você pode conseguir, em mais casos, tirar a arma daquele caldo de violência e você diminui a chance de que aquela mulher seja morta num feminicídio com arma de fogo, né? Então, esse antes da morte, ele é muito importante, a gente tem como melhorar o nosso trabalho e nosso atendimento em relação a isso. Aí aqui, né, a pesquisa, estudo conduzido nos Estados Unidos, em 11 cidades, verificou que 70% das mulheres mortas, né, tinham sofrido violência física do parceiro íntimo antes do assassinato. E que entre os fatores de risco estavam o acesso às armas de fogo por parte do agressor, a dependência química e o fato de residirem no mesmo endereço. Então, é um fator de risco. Isso é muito interessante, essa ideia de fator de risco para a violência. Se você diminui os fatores de risco, você diminui a chance que a violência ocorra naquela gravidade, né? Então, tem pesquisa mesmo que mostra como as mulheres mortas passaram antes por situação de violência. E aí a gente precisa, portanto, que eu acho que foi a provocação, né, inicial, entender como e por que maior flexibilização e maior acesso às armas pode impactar na violência contra a mulher, né? Ela segue uma dinâmica própria, mas é isso. A arma, acho que o que eu tentei deixar claro é que ela tem um papel importante na violência contra a mulher, e o maior acesso a essas armas fatalmente vai aumentar esse risco, o acesso a esse bem que gera essa violência. E aqui, enfim, né, ele não é um gráfico muito amigável de se ver, mas eu gosto muito dele porque eu acho que se a gente tiver um dado no Brasil que mostra que mortes de mulheres por arma de fogo têm aumentado, é esse dado aqui, também do Atlas da Violência. Como eu falei para vocês, lembra que não tem registro de feminicídio no dado da saúde, né? Só de homicídio, porque o dado da saúde registra outro fenômeno. O que tem no dado da saúde é quando o homicídio foi ocorrido dentro de casa. Então, se interpreta que o homicídio dentro de casa foi um feminicídio, né? Foi uma morte, uma violência doméstica e um feminicídio doméstico, né? Então, a gente percebe que é muito mais alto o número de mulheres que são mortas dentro de casa,
do que o número de mulheres que são mortas fora de casa, nas ruas, enfim, né? E aqui embaixo, o que tá escrito embaixo, que é o dado importante, que é, e gente, de novo eu tô com bem na barrinha, sabe, mas então, dentro de casa, a morte de mulheres aumentou 8,3%, enquanto fora de casa diminuiu, acho que é 11 e alguma coisa, né? Então, desculpa dar tanto número, mas é que eu acho que é importante para a gente entender as diferenças. Então, nesse meio tempo, obrigada, 11,5%, Santa Maria. É isso. Enquanto as mortes nas ruas diminuem, as mulheres são menos mortas nas ruas, em casa, essas mortes aumentam. E as mortes por arma de fogo nesse período, de 2008 até 2018, aumentaram 25%. Então, mulheres mortas por arma de fogo dentro de casa, o aumento foi de 25%. Enquanto fora de casa, na rua, teve uma redução. Então, a gente percebe que mais mulheres têm morrido no Brasil dentro de casa por arma de fogo. Então, acho que esse é um dado muito importante para a gente olhar e dizer, de fato, não é um bom... Para a violência contra a mulher, não é um bom caminho flexibilizar demais o acesso às armas. E aí eu acho que vale a pena entrar um pouquinho nessa, só explicar, porque eu acho que também tem visões que são um pouco distorcidas, né? O Brasil, primeiro que não se trata, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro, não é uma questão ideológica, de gostar ou não gostar de arma, não é uma questão numérica, é uma questão de... as armas são bens que precisam ser regulados. Assim como a gente tem um veículo, é difícil, não é fácil comprar um carro, você precisa fazer toda a regularização, o IPVA, tirar sua CNH de tempos em tempos, refazer os seus testes, né, de visão, enfim, com arma é a mesma coisa, e é isso que o Brasil tem. Né? Então, às vezes fica essa dicotomia, né, contra e a favor de armas, não se trata disso. O que a gente tem discutido é como é que é preciso ter controles eficientes sobre a circulação da arma de fogo, ponto. Né? E o Estatuto do Desarmamento, ele é uma lei de 2003, que foi a lei que estabeleceu as regras em âmbito nacional para esse controle de armas de fogo. Né? Então, por exemplo, o que ele prevê? Né? Ele prevê controles de acesso à arma. Então, exigência de atestado de antecedentes, psicológico, técnico, declaração de efetiva necessidade. Então, o que é isso? Se uma pessoa mora num sítio e ela se sente muito insegura, ela pode dizer, eu tenho efetiva necessidade, a polícia vai demorar 3 horas para chegar na minha casa, eu quero ter uma arma para me defender, e tudo bem, isso é possível. Não é fácil, ela precisa comprovar, ou pelo menos precisava, né, até antes das medidas, a partir de 2019, ela precisava comprovar e ela podia ter essa arma. Não é algo simples, mas era possível, né? Tanto é que a gente tem tido um aumento de venda de armas no Brasil já há bastante tempo. E esse registro precisa ser renovado a cada 3 anos. É como a carteira de motorista. Eu fiz uma prova psicológica, um teste de habilidade. Quem garante que depois de 3 anos, sei lá, eu não me tornei alcoólatra? Não sei, eu preciso rever o meu teste, fazer de novo, porque talvez eu não tenha a mesma habilidade que eu tinha para ter a minha arma. Então, esse tipo de medida que é previsto pelo Estatuto. A restrição ao porte, eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tem a diferença de porte e posse. Posse é ter a arma em casa. Esse cidadão que eu disse que mora num sítio, num lugar ermo, que quer ter uma arma em casa para se sentir seguro na sua residência, embora a gente saiba que o uso para legítima defesa, ele é relativo, mas ele quis estar lá com a sua arma, ele tem a posse. O que antes do Estatuto era permitido era o porte de arma, as pessoas podiam andar com a arma consigo. E isso aí é muito mais complicado, porque aí sim vira explodir no trânsito, saquei minha arma, né? Então, o Estatuto restringiu o porte, hoje pouquíssimas categorias podem andar armadas nas ruas, tipificou alguns crimes, né? Aumentou a pena de alguns crimes para trabalhar com o mercado ilícito, né? Com arma ilegal, o que facilita, né, um pouco mais o trabalho das polícias, estabeleceu registros nacionais e tudo mais, e a marcação de munição, porque isso é muito importante. Eu acho que, e eu gosto de lembrar do caso lá do Rio, aquele caso tristíssimo, ainda mais para falar aqui nesse grupo, né, da juíza Patrícia Scioli, que foi morta. E aí se descobriu os autores justamente porque fizeram a análise do cartucho e fizeram um rastreamento de munição, de onde saiu, tinha sido de um batalhão da Polícia Militar. Então, o rastrear a arma e munição é uma baita ferramenta de inteligência policial.
E é muito importante. Então, ter um bom sistema de rastreamento é bom para combater o crime, falando, né? Então, tudo isso, esses são exemplos do que propõe, o que dispõe a política de controle de armas, o Estatuto do Desarmamento. Então, tem alguns mitos, não é que proibiu a compra, não proibiu, não é fácil comprar, de fato, não era, agora já está mais fácil, mas não era proibido, era possível quem realmente precisava ter uma arma. Não obrigou cidadãos a entregarem as suas armas, tinha uma campanha voluntária de entrega de armas para quem quisesse se desfazer da sua arma mais antiga. O mito do que em 2005 o brasileiro votou contra o Estatuto, não sei se todo mundo lembra do referendo das armas de 2005, em que o Brasil votou pela não proibição da venda de armas, foi isso que foi consultado, não foi se era a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento, e de fato o Brasil votou pela permissão da venda, o Brasil optou por queremos que armas sejam vendidas no nosso país, e tudo certo, isso continuou acontecendo, as armas continuaram sendo vendidas. Então, eu acho que é um pouco essa ideia para a gente entender qual é a política pública brasileira que regula o acesso às armas de fogo, né? E aí, acho que tem alguns impactos positivos que são importantes. Então, um primeiro grande estudo, né? Eu falei que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Um grande estudo importante, logo após a aprovação do Estatuto, né, do Desarmamento, o Brasil vinha num crescimento ininterrupto dos homicídios, essa linha vermelha, e foi a primeira vez que os homicídios caíram, porque logo que o Estatuto foi aprovado, teve uma ampla retirada de armas de fogo de circulação, então teve essa primeira queda. Não estamos super bem em termos de homicídio, a gente teve muitas variações, mas foi a primeira vez, mais de 10 anos ininterruptos, que a violência armada, o homicídio caiu no Brasil. E a gente tem visto também a quedas de apreensão de armas, né? Se você tem menos armas circulando, é mais difícil, é mais caro conseguir arma, né? Por isso que reduzir o número total de armas impacta no crime. Fica muito mais difícil para um criminoso conseguir uma arma. Não é impossível, tem toda uma questão de fronteiras, etc. Mas, né, então, tem resultados importantes e o que a gente precisa, na verdade, é que essa lei seja aprimorada, seja aplicada, né? E não seja flexibilizada. E o que a gente tem olhado, né, desde 2019, e a gente monitora isso muito de perto, foram aí cerca de 33 atos normativos publicados desde janeiro de 2019, entre decretos do Executivo, portarias do Exército, instruções normativas da Polícia Federal, todas elas para flexibilizar o acesso às armas, né? Então, tem, enfim, tem um horizonte, né, nesse sentido. Então, muitas das coisas que... É claro que você não pode alterar o Estatuto, como ele é uma lei federal, você só pode mudar por uma lei federal, mas tem uma série de regulamentações que podem ser alteradas via decreto, via portaria, e é aí que tem sido feito as mudanças. E aí, acho que as principais alterações, para vocês terem uma ideia, né, do que estava valendo e do que vale hoje, né, está muito mais fácil a compra e mesmo o porte de arma. Então, eu disse que uma pessoa, para ter uma arma em casa, precisava apresentar e justificar a sua efetiva necessidade, agora ela é presumida, então não cabe mais a quem vai comprar arma justificar. Se um agente da Polícia Federal acha que aquela pessoa não tem condição de ter uma arma, é ele que precisa dizer por quê. Então, qualquer pessoa, na prática, qualquer pessoa que diga que quer ter uma arma em casa para se defender, faz o pedido na Polícia Federal e tem o registro, né? Enfim, de novo, o alargamento de critérios para que a Polícia Federal, enfim, negue o registro para o porte, e essa comprovação de capacidade técnica que eu falei para vocês, que a cada 3 anos tinha que ser renovada, passa a ser de 10 anos. Então, uma pessoa tem uma arma, em 10 anos ela não precisa comprovar que ela continua apta. Então, são alguns exemplos das mudanças, né? Além disso, também teve um aumento de quantidades e tipos de arma, né? Então, civis de 2 podem passar até 6 armas. Tinha uma história de munições, né? Que foi suspensa por uma ação civil pública, poderia ser até 600 munições por arma, né? Então, uma quantidade enorme de munições, e agora voltou para 200, que também não é pouca coisa. Os calibres, né? Hoje você tem um cidadão comum pode comprar uma arma parecida ou equivalente, por exemplo, à arma de um policial, uma pistola
40, por exemplo, né? Então você dota um civil do mesmo poder de fogo que um policial, e isso é delicado, né? Porque a gente precisa ter polícias equipadas, polícias mais fortes, né? Vamos dizer assim. E a redução da estrutura de fiscalização, né? Eu contei para vocês a história da juíza Patrícia Scioli. A gente tinha um sistema de rastreamento de armas e o Exército publicou novas portarias atualizando esse sistema, uma atualização muito positiva, mas essas portarias foram revogadas no dia seguinte por uma outra portaria. Então, a gente está num caos normativo, né? Eu queria dizer, e aqui, de novo, não tem nenhuma visão ideológica, contrária, mas assim, é um caos normativo, é um tema muito complexo, muito técnico, que envolve a Polícia Federal, que cuida de uma parte das armas, que envolve o Exército, que envolve o cidadão, que envolve as polícias, que envolve os atores, inclusive do judiciário, que querem ter umas armas, porque você tem, enfim, uma série de atores do Ministério Público, do Judiciário, as próprias polícias, envolve uma miríade de gente com normas muito confusas, né? Então, a gente hoje vive nesse limbo normativo, com muita mudança, muita flexibilização, e a gente viu já que em 2019, 2020, mais de 1.100.000 novas armas foram vendidas, né? Então, a gente volta a aumentar a quantidade de armas que entram em circulação. Acho que esse é o grande risco dessa política de flexibilização, né? Porque mais armas, são mais fatores de risco para a violência doméstica e outras violências em circulação, né? Enfim, então, acho que esse era o cenário aqui sobre armas, bastante coisa, como vocês podem ver, eu vivo e respiro isso, né? Então, é muito o nosso dia a dia de trabalho, mas acho que é importante a gente fazer esse olhar para também não demonizar, olhar com muita tranquilidade o que prevê a lei, as mudanças, enfim, né? E saber que tem um risco colocado para o nosso país. Eu vou falar mais um pouquinho agora sobre violência contra a mulher e vulneráveis da pandemia, porque eu acho, não estava no pacote, Dani, você não briga comigo, mas eu sou meio metida, e aí eu enfiei aqui esse tema, porque a hora que você vai construindo, é legal, acho que poder fazer as pontes, e é um tema que a gente tem olhado muito, né, também, então, acho que a gente falou de risco de armas e violência contra a mulher, e o que tem acontecido com a violência contra a mulher, a violência contra os vulneráveis, né, que em geral são crianças até 14 anos, ou pessoas com algum tipo de necessidade especial e alguma limitação, são os vulneráveis, né? Eu nem estou falando aqui o conceito bonitinho, legal, porque o meu lado advogada, ele foi ficando para trás, né? Então, eu brinco que eu sou advogada de meia tigela, minha faculdade de Direito ficou tão longe, eu me arrisco aqui, mas o conceito de vulnerável pela lei, mas que é muito importante a gente olhar o que aconteceu nas residências, né, durante a pandemia, em relação a essas violências, porque tem questões que chamam muito a nossa atenção, né? Então, antes de entrar especificamente na pandemia, aqui é um estudo que a gente fez no Sou da Paz, um estudo muito bacana, a gente fez em parceria com a MP, aqui de São Paulo, e com a Unicef, para estudar especificamente estupros de vulneráveis. Antes de olhar a especificidade de estupros de vulneráveis, a gente foi olhar, na pandemia, né, a gente foi olhar o perfil dos estupros em São Paulo, no estado de São Paulo. E, de novo, a hora que você separa o estupro que não é de vulnerável com o estupro de vulnerável, a gente percebe que o número é muito maior, então é aquilo que eu dizia no começo, é em casa, em geral contra a criança, e foi aumentando ao longo dos anos, até 2019, isso vinha aumentando. Mesmo sendo subnotificado, a gente viveu um aumento disso. Quando a gente olha o perfil do estupro de vulnerável, onde ele acontece, de novo, né? 70%, 78% em casa, é muita coisa esses dados, e a gente olhou o detalhamento dos BOs para fazer essa divisão, e 8% em via pública, e aí algumas outras coisas, unidade de ensino, área rural, mas é majoritariamente dentro de casa. Também, enfim, quando a gente olha o sexo da vítima, né, são mulheres, né, então aí um percentual bem maior, 83% de mulheres, e também aí aqui a questão de raça e cor, né, de vulnerável, 38%, 60% são mulheres brancas, são vítimas brancas, né, então tem uma pequena diferença em relação aos outros percentuais de violência que a gente viu, né, em relação a, sobretudo, mulheres brancas e mulheres negras.
E a faixa etária, que é bastante assustador, esses 40% aqui, se eu não me engano, é até 13 anos. Eu tá bem a barrinha na frente, 10 a 13, né? Ou 10 a 14. Mas, enfim, se a gente olhar, são crianças mesmo, né? Então, é muito duro, é muito assustador. 10 a 14, obrigada, Maíra. Né? Então, é aí que se concentra. Então, quando a gente fala de estupro, a gente está falando de violência doméstica contra criança, contra meninas, até 14 anos, dentro de casa, por algum conhecido. E aí, esse gráfico aqui, ele já olha o primeiro semestre de 2020. Então, a gente já está falando, até então a gente estava falando de 2019, tinha um dado ali que falava um pouquinho de 2020, mas aqui a gente comparou primeiros semestres, né? Primeiro semestre de 17 e 18, primeiro semestre de 18 e 19, de 19 e 20. A variação, né? E vocês lembram que vinha subindo, né? Então, de 17 para 18 aumentou 23% o estupro o registro, né, de estupro de vulnerável. 18 a 19 aumentou um pouquinho, menos, mas aumentou. O registro de estupro geral aumentou, diminuiu, perdão. E no primeiro semestre, a comparação entre 2019 e 2020, caiu muito o número de estupros registrados, tanto o estupro de vulnerável quanto o estupro normal, sei lá se dá para dizer isso, né? O estupro da população adulta, o que não é vulnerável, né? Então chamou muito a atenção, porque enquanto o mundo todo estava gritando, né, que os casos de violência doméstica aumentam na pandemia, os registros oficiais estavam nos dizendo que esse número estava caindo. E é muito, enfim, né, não é um grande segredo, a gente sabe que muito possivelmente foi a dificuldade de registrar. Então, a gente viveu um ano passado, sobretudo, acho que pensando aqui em São Paulo, né, a quarentena oficial começou 23 de março, né, de março até, acho que junho ou julho, um período de muito confinamento, em que as pessoas, as mulheres, as crianças estavam em casa com seus agressores, com muita dificuldade de sair, de denunciar, de passar a mão no telefone e fazer uma ligação, de chamar a polícia, né? Então, é muito provável, e todos os indicadores e as análises apontam que foi um período em que aumentou esse tipo de violência, embora os registros tenham diminuído, né? Então, muitos lugares do mundo, o Brasil, inclusive, foram desenvolvidas uma série de medidas para facilitar o registro das ocorrências, né? Então, desde, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de BO de violência doméstica online, teve uma parceria com o CNJ, se eu não me engano, né? Talvez vocês até conheçam, de fazer, eu não me lembro o nome, mas é do X da mão vermelha, um X vermelho na mão para as farmácias. Então, a mulher vai para a farmácia, porque em tese é um lugar que ela é autorizada a sair, e ela se comunica, né, numa rede de farmácias. Esse comunicado, essa mão, o X na mão vermelha, indica que ela está sendo vítima de violência e a própria farmácia pode ajudar a chamar a polícia, né? Então, foram criadas alternativas para que a violência fosse, enfim, fosse registrada ou ela saísse do âmbito privado daquela mulher, né? E esse dado aqui, que é muito interessante, que não é um registro oficial, mas é uma pesquisa de opinião. Então, o ano passado, mulheres foram entrevistadas e, eventualmente, a gente consegue acessar outras informações, né? Então, houve um aumento da exposição à violência, né? Então, 1 em cada 4 mulheres foram vítimas de violência no ano passado. E eu acho que o que chama muito a atenção são esses 2 dados aqui que estão escritos aqui do lado, que 25% das mulheres entrevistadas e que sofreram violência durante a pandemia, destacaram que a perda do emprego e da renda e a impossibilidade de trabalhar foram fatores que pesaram muito para a violência que elas sofreram, que mais pesaram. Então, veja como a pandemia, além de dificultar o acesso à denúncia, o acesso aos serviços, ela teve um impacto econômico, financeiro na vida dessas mulheres. A perda do emprego e da renda fez com que elas fossem mais violentadas ainda, né? Então é um duplo, né? É um dado duro, assim, né? De ver, porque, né? Você tá dentro de casa, então volta a carga, a importância da gente ter políticas que reforcem e promovam o acesso à renda para as mulheres, sobretudo para as mulheres vítimas de violência, né? E também outras que disseram aqui que a maior convivência com o agressor, quase 22%, também
contribuiu para o aumento dessa violência. Então, acho que foi um ano muito peculiar, a gente ainda segue nesse vai, não vai da pandemia, e se tudo der certo, Deus quiser, a gente vai vacinando e vai conseguindo abrir, mas esse confinamento e a perda de renda teve impactos muito negativos, que junto lá, e aqui a gente não teve essa informação, com as armas, podem estar compondo um caldo de agravamento importante de violência contra a mulher. E aí eu já encaminho para o fim, porque eu já falei a beça, né? E aí algumas medidas, porque eu acho que a situação é grave, mas há caminhos para a gente poder lidar com essa situação. Então, acho que a primeira delas foi a lei que eu mencionei, e até, enfim, é muito bacana poder falar aqui, né, para grupos, enfim, com representantes de uma forma geral do judiciário, porque acho que essa é uma lei nova de 2019, que alterou a Lei Maria da Penha, que é justamente que estabelece que a autoridade policial, no caso de violência doméstica, deverá verificar se o agressor possui posse ou porte de arma e notificar a autoridade concedente do porte, que vai ser ou o Exército ou a PF, e em seguida deverá determinar a apreensão imediata da arma de fogo. Eu até sei que, assim, já vi algo semelhante na Lei Maria da Penha, né? Mas acho que tornou mais explícito, e eu estava até conversando agora com o pessoal da Defensoria Pública, né, que eles têm lá um conjunto de teses judiciais, etc., essa lei é muito pouco aplicada, então de colocar nas teses judiciais também para a Defensoria, para que seja, no trabalho dos defensores e defensoras nos casos de violência doméstica, seja verificada a aplicação da lei 13.880. Eu acho que esse é um baita caminho, uma medida bem relativamente simples, mas bem concreta para tentar impactar na presença de arma na violência contra a mulher. Ações para facilitar a denúncia, e eu acho que aí tem 3 níveis, né? Ajudar para que a mulher entenda que sofreu violência, empoderá-la para denunciar, porque não vou entrar nos detalhes disso, nem sou apta para isso, mas tem toda uma questão, como eu disse, né, da vulnerabilidade, da dificuldade da mulher se ver como realmente vítima, da vergonha, enfim, então a gente precisa fortalecer, precisa criar canais e serviços de apoio, de atendimento para a saúde mental, de redes de apoio, para que essa mulher entenda que está sendo vítima de violência e comece a se fortalecer para ter força para romper o relacionamento abusivo. Então, uma coisa que circulou muito, e eu cheguei a ver alguns durante a pandemia, até por empresas, se eu não me engano, a Avon, que eram vídeos mesmo, disfarçados, assim, eu coloquei, chega um vídeo que ia falar, sei lá, de algum produto da Avon, no meio do vídeo entrava uma discussão sobre violência doméstica, né? Então, assim, tinha que chegar disfarçado mesmo, para que a mulher pudesse, pelo menos, acessar uma discussão sobre aquilo, né? Então, tem que pensar meio fora da caixa também, né? Que é o desafio, como é que a gente tem política pública fora da caixa, porque é uma situação que não se enquadra na caixa, né? E aqui tem um link muito bacana da Polícia Civil aqui de São Paulo, com um passo a passo bem minucioso de como fazer o BO online nos casos de violência doméstica. A outra coisa, né, facilitar os canais, então, de novo, a campanha Sinal Vermelho que eu falei, as redes solidárias em edifícios e condomínios, e acho que a outra questão que dialoga muito com os profissionais de atendimento, sobretudo de justiça e segurança pública, que é estar preparado para receber essa denúncia, né? E é muito comum a gente ver uma revitimização, um julgamento dessa mulher, né? Então a gente precisa muito trabalhar os nossos profissionais para acolher aquela denúncia e não fazer nenhum tipo de julgamento e simplesmente dar o andamento necessário, adotar rapidamente as medidas de afastamento do agressor, né? E aqui, o romper ciclos de violência e garantir a independência financeira. Eu participei também de um outro debate, e eu estava vendo, eu acho que foi na Bahia, foi algum estado do Nordeste, que foi aprovada uma lei, uma norma, para que fosse desenvolvido pelo governo estadual, em parceria com empresas, programas para geração de emprego e renda para mulheres vítimas de violência, né? E eu lembro uma vez de ter ouvido a Luísa Trajano falar sobre isso, sobre o que ela implementou na Magazine Luiza, né? Que ela falou, cara, um dia eu entendi que eu tinha mulheres sendo vítimas de violência. Acho que ela contou uma história que ela até perdeu uma funcionária para um feminicídio, e ela falou, a gente precisa olhar para isso e ajudar essa mulher. Qual que é o meu papel enquanto empregadora, né? Então, eu acho que tem uma discussão que é do poder público, do setor privado. A gente fala de política afirmativa na questão racial e outras. Olhar mulheres vítimas de violência também é muito importante. A gente precisa privilegiar, no melhor sentido da palavra, oportunidades de renda para que essas mulheres sejam capazes de romper os seus relacionamentos abusivos.
E aí alguns materiais, né, essa cartilha do Pipo e Fifi é muito interessante, até para quem tem criança em casa, né, como é que você discute a questão de violência sexual, como abordar, porque tem um trabalho de discutir com as crianças, mas também de orientar os serviços municipais, os profissionais, redes de atenção, então a gente precisa, porque tem uma questão que é um crime, a gente pensa sempre no sistema de segurança pública e justiça, mas tem toda essa outra rede de assistência social, de saúde, que precisa funcionar junto para a gente lidar com a violência doméstica, e essa experiência de Campinas é bem bacana, do programa Iluminar. As patrulhas, e aqui, enfim, né, falar para esse público, mas as patrulhas Maria da Penha são muito importantes e têm sido feitas em parceria com as polícias militares em geral, mas muitas guardas municipais começam a fazer para garantir o cumprimento das medidas protetivas. E acho que é interessante pensar, e eu ouvi isso uma vez de uma coronel do Rio, que é responsável pela patrulha Maria da Penha na PM do Rio. Ela falou, olha, é muito importante ter, mas assim, se eu sair, o programa vai se desmantelar, que é um pouco esse risco que a gente vive nas nossas políticas públicas, ainda são muito dependentes dos profissionais. Então, é muito importante produzir protocolos. Claro que norma não garante tudo, né? Mas você ter protocolos, normativas básicas, você criar dentro, por exemplo, de um batalhão da Polícia Militar ou de uma unidade maior da Polícia Militar, um departamento específico das patrulhas Maria da Penha é super importante, porque você cria um lugar institucional. Mudou a coronel que estava lá, veio outra, porque ali é um lugar, assim como você tem, sei lá, o P2, né? Você tem a Força Tática, que está em todos os batalhões da PM aqui em São Paulo, você tem Força Tática em todos os batalhões. Tem que ter a Rádio Patrulha, a Patrulha Maria da Penha. Então, é preciso institucionalizar e criar protocolos, né? Enfim, e fazer as pontes de protocolos de encaminhamento com as casas-abrigos, que são municipais. Então, de novo, essa importância das redes. E aí eu não vou, aqui tem bastante coisa, nem vou entrar em detalhes, porque eu acho que já tá suficiente. Tem só 2 itens aqui que eu acho que é bem importante, que e aí falando no processo criminal e judicial, e eu vou até parar a apresentação, porque assim eu vejo vocês um pouquinho. Deixa eu ver se parei, pronto, só para a gente dar uma, né? Todo procedimento de segurança judicial, lembrar desse olhar para a questão da arma de fogo, né? Então, a lei que a gente mencionou, 18.880, durante o processo judicial, então, entender que a arma de fogo, ela é como, assim, você tem que afastar o agressor da vítima. Antes disso, tem que afastar a arma do agressor, né? E ter informações sobre isso. Então, até isso, na hora de fazer o boletim de ocorrência, estou pensando nesse material que eu vi agora da Polícia Civil, esse passo a passo para o registro da violência doméstica. Pode ter um campo ali. O agressor possui arma de fogo? Não é uma coisa que a gente pensa, né? Então, tudo isso ter esse olhar para pensar na arma, e aí em todos os procedimentos, aí sim da esfera criminal, incorporar para a gente ter informação, tanto para fazer análise do fenômeno, quanto para poder agir de fato e afastar esse risco. Enfim, era isso, falei de várias coisas, enfim, né, tentei construir um percurso lógico, espero que tenha ajudado nessa discussão, e queria abrir um pouco para conversar, porque se deixar, minha gente, é que eu me segurei, eu ficava falando aqui horas a fio. Obrigada, e vamos ver se a gente consegue bater um papo agora. Carolina, a gente da Comesp agradece, né? E assim, agora eu faço um depoimento assim, pessoal. É muito feliz de conhecer você, o seu trabalho, através da Daniele, né? Que é minha amiga aqui da Comesp. E assim, é muito importante esse debate que você traz com relação à questão relacionada ao uso das armas, né? Ao Estatuto de Desarmamento, esses mitos, né, que a gente tem que construir com relação a essa legislação, e também em que direção a gente tem caminhado com essas alterações que tem sofrido, né? No aspecto legislativo, essa temática, né? Então, assim, é extremamente atual, importante, né? E também ligado a novas questões relacionadas à questão da violência que tem surgido com a pandemia, né? Então, a alegria, a satisfação é integralmente nossa de ter você aqui conosco. Faço essa pausa só para me apresentar, então, aqui para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Rafaela Gonçalves, integrante também da coordenadoria, junto com as minhas amigas e colegas Tereza, Daniele, Renata, e com a nossa desembargadora coordenadora do
doutora Rachid, falo aqui da minha casa, uso um fundo falso aqui do Teams do tribunal, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, hoje estou usando uma blusa flanelada, xadrez, enfim, acho que assim consigo, né, aqueles que têm, dos nossos alunos e alunas que têm alguma deficiência visual, conseguem imaginar mais ou menos o ambiente do qual me falo e me encontro. E com isso passo, então, Carol, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, a partir das provocações que você trouxe aqui com a sua fala. Nós temos uma primeira pergunta da nossa aluna, Silvia Helena Pereira, que ela coloca o seguinte: bom dia, como podemos ajudar uma pessoa quando suspeitamos de algum tipo de abuso ou violência? Obrigada pela oportunidade e agradeço a você, parabéns pela excelente palestra. E aí, Carol, vou aproveitar para fazer a minha pergunta também a você. Eu tenho visto alguns projetos de lei aí relacionados à questão de combate à violência de gênero, na linha com propostas e sugestões de aprimorar a capacidade de defesa pessoal da vítima, né, de que elas teriam que aprender lutas para conseguir, dentro da residência, né, se defender dos agressores. Você, como uma expert nessa temática de violência, né, e na construção, também engajada na construção de políticas públicas nessa área, o que você acha desses projetos de lei que caminham nessa direção? Você acha que eles são eficientes, eficazes, ou, enfim, né, queria ouvir o seu pensamento a respeito. Muito obrigada. Maravilha, obrigada pelas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta, né, acho que da Silvia, enfim, né, eu acho que a gente precisa ficar de olho e com esse cuidado de não ficar uma coisa de um vigilantismo, né, da gente ficar de olho no vizinho, mas entender, conseguir saber ler os sinais, né. Eu acho que vale sempre a pena tentar consultar a pessoa antes, né, de tomar qualquer medida, porque, enfim, a gente não sabe exatamente que situação é aquela, né, então se aproximar, conversar, tentar ver se sai dali um pedido de ajuda mais explícito. Então, acho que esse é um caminho. E o outro é ficar de olho para situações graves, assim, né, a gente também não pode se abster e, de repente, ter um risco de uma situação mais grave, e aí é avaliar, é acompanhar, se um dia, né, se a situação se agrava a tal ponto de ouvir agressões, ouvir gritos, acionar, sim, a autoridade policial, chamar a polícia, chamar alguém para intervir, alguém se é no prédio com ajuda, né, sei lá, vai com alguém acompanhada, bate na porta. Eu acho que tem que sempre se preservar também, porque, como eu disse, com esse tempero adicional das armas de fogo aumentando, a gente nunca sabe o que pode ter lá dentro. Então, o melhor sempre é chamar uma autoridade policial para tentar fazer esse atendimento para conter uma escalada de uma agressão mais grave, né? Então, eu acho que tem um pouco esses dois caminhos, tentar se aproximar, ver se consegue com a pessoa aferir se há um pedido de ajuda ali, aí ouvir, ou então acessar, de fato, uma autoridade no caso mais urgente. E aí, acho que, Rafaela, sobre a tua pergunta, né, é claro que a gente quer que as mulheres tenham condição, força e possam se defender, né? Eu acho que não dá para dizer que a gente não quer isso. A minha questão toda é exatamente por conta da vulnerabilidade, né, e do que está por trás dessa violência sofrida pela mulher. Pode ser que algumas mulheres, de fato, treinem e vou lá treinar artes marciais, eu fui fazer o curso e agora eu estou resolvida para me defender do meu parceiro agressivo. Mas acredito eu que boa parte dessas mulheres, elas precisam se fortalecer em outro lugar antes, que é aquilo que eu dizia, elas precisam ter a sua autoestima fortalecida novamente, né? Elas precisam ter certeza de que elas não estão erradas porque elas estão sofrendo aquela violência, porque é muito comum, no caso de violência, a mulher, até ela entender que ela está sofrendo uma violência, ela se sente errada, ela se sente envergonhada, ela acha, é a lógica da violência, né, contra a mulher, ela é colocada como ela é a culpada por aquilo. Então, se você está culpada, se você está se sentindo péssima, se você acha, como é que você vai ter força? Então, eu acharia muito mais interessante, talvez, projetos de lei que obrigassem, primeiro que eu acho que o projeto de lei, a gente sempre acha que resolve, né? Mas ele é só o começo de algo muito maior. E tem muita coisa que não precisa de projeto de lei. Política pública você faz com o que a gente tem aí. Então, ou projetos de lei, ou políticas públicas que de fato criassem serviços de atendimento psicológico eficiente, redes para essas mulheres, e um serviço de
de geração de renda, uma parceria com uma secretaria de assistência social, um pacote, porque talvez ela vá usar aquela arte marcial para fugir naquele momento. Beleza, eu escapei. E aí? Né? Eu escapei. Então, é claro que você precisa ajudar ela a escapar, mas assim, depois ela vai para onde? Se ela não tem trabalho, se ela está insegura, se ela acha que ela é a culpada, ela vai querer voltar para casa. Então, eu acho que a gente está colocando foco no lugar errado. Talvez, quando a gente avançar e tiver muitas políticas desse fortalecimento de geração de renda e tal, talvez chegue o momento da gente, agora vamos treinar as mulheres para essa autodefesa. Eu acho que a prioridade está no local errado, no lugar errado, e eu acho que vai funcionar muito pouco com a realidade que a gente tem em relação à violência doméstica. Beleza, Carol, obrigada. Eu acho que agora, Tereza, nossa colega, quer fazer um questionamento a você também. Bom dia, Carolina, bom dia, meus colegas, bom dia às pessoas que estão aqui nos assistindo. Carolina, primeiro, parabenizá-la pela fala, absolutamente importante, necessária, né, especialmente nesse momento de flexibilização, com todas as consequências que traz. Vou primeiro me descrever, meu nome é Tereza, sou integrante da coordenadoria junto com a Daniele, a Renata, a Rafaela e a doutora Rachid, que é a coordenadora, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros na altura do ombro, um pouquinho para cima. Estou aqui no escritório da minha casa, com um vestido verde escuro e uma blusa embaixo meio cinza. Sou uma mulher branca, tenho 51 anos de idade. Carolina, só fazer um contraponto e complementando, aproveitando essa pergunta da Rafa, sobre essa questão da autodefesa da mulher, enfim, o que você pensa sobre isso que foi defendido, até como uma justificativa, né, quando se disse lá no começo na flexibilização das armas, que na verdade não iria aumentar a violência doméstica, porque estaria inclusive se possibilitando que as mulheres tivessem porte de arma de fogo, né, que isso poderia funcionar como uma defesa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e qual é o reflexo que isso pode ter efetivamente dentro de um lar, enfim, que a gente sabe o que você falou, né? A arma de fogo é usada também como uma forma de violência de gênero. O simples fato de ter um artefato em casa funciona, né? A Débora Diniz até escreveu um artigo, deve ter escrito outros, enfim, mas esse especificamente sobre essa questão, contando um pouco de como o sexismo e o machismo funcionam dentro de uma sociedade que faz a flexibilização do porte de armas, mas só para você comentar o que você acha a respeito. Obrigada. Ótimo, maravilha. Obrigada, Tereza. E é engraçado, a gente tem acompanhado muito, né? O nosso trabalho é muito focado nessa discussão do controle de armas, e de fato a gente vê uma coisa que acompanha a flexibilização e que a gente tem visto, tem aumentado enormemente o número de clubes de tiros no Brasil, porque vem junto, né? Tem um pacote de negócio, de business legítimo, mas enfim, né? Tem aumentado muito. A quantidade de cursos de home defense, self-defense, a gente acompanha assim, né? Tem muito curso sendo vendido. Eu vejo muitas mulheres, né, entrando, acompanhando e tal, porque você tem uma dimensão do esporte, mas você tem a dimensão dessa prática de tiro para quem quer ter essa arma para, né? E muita imagem, no nosso imaginário, a gente começa a ver muita gente tirando foto, posando com arma, né, nas redes sociais, ganhou espaço, né, por conta da política atual. E é óbvio que, assim, a arma, ela, em alguma situação, ela pode ser efetivamente usada para defesa, né? Não é que não defende nunca, pelo contrário, a gente vê, tem casos, né? Tem um caso notório de uma senhorinha numa cidade do Rio Grande do Sul, de, sei lá, 80 anos, que se defendeu, não é que não, né? Quando a gente, as análises estruturadas, infelizmente não existe uma análise sólida para o Brasil, existe para a realidade dos Estados Unidos, é que, comparativamente, o número de vezes que a arma é usada para defesa efetiva, ele é muito menor do que o número de vezes que ela é usada para uma violência interpessoal ou doméstica. Esse é o dado americano da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, mas a gente sabe que também é. Então, isso alimenta esse lugar das mulheres, né? E a arma, ela habita um lugar imagético do poder, que tem muito a ver com o homem, com essa masculinidade exacerbada, com a virilidade, né? Essa coisa. E para a mulher, esse lugar do poder, até meio masculino, né? Então, é possível sim que, eventualmente, numa situação, talvez não de violência doméstica, em que essa arma pode ser usada por uma mulher com sucesso para se defender, num ataque, tal. Mas, de novo, as possibilidades, pelos dados que a gente vê, são muito mais remotas, né?
Então, assim, continuo dizendo, quando a gente coloca no ambiente de violência doméstica, essa arma, primeiro que assim, uma mulher em situação de violência doméstica, dificilmente ela vai ter dinheiro para comprar arma, porque a arma não é cara, né? Não é barata, mesmo com todas essas flexibilizações, 5, 6 mil reais, né, uma pistola, né? Então, dinheiro para comprar arma, fazer todo o trâmite, fazer curso de tiro, ter essa arma, né, e usar essa arma em casa. Então, ela não consegue, já é difícil acessar, ela comprar arma. Ela vai estar na fragilidade que a gente disse, né, que a gente sabe que se encontra. Então, a arma na casa da mulher vai ser usada pelo homem, deixar em cima da mesa, ali durante o almoço, né, que tem essa cena. Então, assim, eu respeito, eu acho que tem mulheres que querem, mas, assim, não use isso para dizer, olha, todas as mulheres agora vão poder defender, porque não vão, e assim, vão ser mais pessoas armadas, com pouquíssima habilidade de uso, porque o que a gente vê também nesse aumento enorme de clubes de tiros é essa venda desses cursos, que beleza, fez uma vez, tá com a arma e acha que ok, não é, a gente sabe que até policiais treinados usam e podem prejudicar e prejudicar outros. Então, eu entendo, é legítimo, mas eu acho que é um mito que vem junto com esse pacote, que também tem interesses por trás, né, da indústria, de todo esse aumento, foi absurdo, assim, mais de 1000% a quantidade de números de clubes de tiros registrados no Exército. Então, é um negócio também, né? Então, também tem esse interesse por trás, e assim, como qualquer propaganda, ele quer te atingir num lugar, né? E se a gente tem medo, e a nossa sociedade com medo, infelizmente, com poucas respostas eficientes de segurança pública, é um prato cheio. Se aí sim, se eu sou bem, se eu sou uma mulher relativamente bem de vida, estou segura, estou bem, talvez eu acho que a arma... Vou lá fazer meu cursinho de tiro, ter minha arma, só que essa arma pode ser roubada, pode ser usada pelo meu filho, pode ser usada pelo maluco. Eu esqueço desse outro lado. Então, acho que a gente está num momento difícil, porque tem muitos interesses em jogo e uma sociedade insegura, com medo, que acaba achando que a arma é a solução. Né? Isso vale para homens e tem valido cada vez mais para as mulheres também. Enfim, falei um monte, né? Não sei se eu respondi, mas... Você respondeu, Carol. Agora temos aqui, Carol, a pergunta do nosso aluno Fernando Luiz Domingues Passos. Ele primeiro faz uma narrativa sobre o filme aqui, Tropa de Elite. E depois ele faz 4 questionamentos. Vou ler aqui para você. No filme Tropa de Elite de 2007, o personagem André Matias chega até uma passeata em protesto à violência. Esta cena se inicia com a narração de outro personagem do filme, o Capitão Nascimento, e diz o narrador: protesto é só para a morte de rico. Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo porrada, ele fecha aspas. Em seguida, o personagem André Matias bate em um dos participantes, colega de faculdade, Cagueta, que foi o estopim para a morte do seu parceiro Neto, e quando tentam pará-lo, ele diz: vai bater em polícia, rapaz? Ele matou meu amigo, vocês são um bando de burguês safado, bando de maconheiros, bando de burguês, né? E aí segue fazendo a narrativa da fala desse personagem. Durante essa cena, também se dirige à ex-namorada, a empurra e diz: sai daqui, vagabunda, você é igual a ele. A cena termina com a narrativa do Capitão Nascimento. Ele não está só vingando a morte do amigo, ele está se tornando um policial de verdade. Então, ele parte para as perguntas, Carol. Pergunta 1. Qual o impacto deste tipo de cena no trabalho de organizações não governamentais voltadas ao debate das questões como violência e segurança pública? Pergunta 2. E aí ele coloca entre aspas: a burguesia, que organiza e estrutura a polícia, também se organiza para criticar sua forma de agir? Como lidar... Perdão, isso não é uma pergunta, Carol. A burguesia, que organiza e estrutura a polícia, também se organiza para criticar sua forma de agir. Como lidar com esta afirmação? Terceira pergunta. A perspectiva do que é ser policial, narrada nesta cena, tem reflexos no trato das mulheres na rotina policial? E aí ele pede para você, por favor, comentar, se possível, o caso dos militares que teriam estuprado uma jovem no litoral paulista e que foram absolvidos por uma decisão do Tribunal de Justiça Militar essa semana. E quarta pergunta. Há estudos que apontam se o policial brasileiro tem históricos de violência dentro de casa, com companheira? Essa seria a última pergunta, Carol. E aí vou ficar por hora só com essa, porque acho que essa é bastante densa, né, para você responder. É um pacotão de perguntas, mas vamos lá. Super obrigada. Vamos ver se eu consigo. Acabei nem anotando, mas acho que eu estou com todas na cabeça. Qualquer coisa. Acho que assim, a primeira
A primeira questão, né, assim, eu acho que a gente vive em debates que são muito enviesados, né, então, eu sendo diretora executiva de uma ONG, né, até a ONG já virou um negócio, assim, né, você fala ONG para determinados grupos, as pessoas vão falar assim, ih, a ONG, né, a ONG vai lá defender direitos humanos, direitos de bandidos, a ONG que, né, esquerdista, tem já uma, né, eu acho que isso foi construído ao longo dos anos, né? Assim como a gente tem a visão da polícia também, a polícia violenta, tudo que entra num pacote fechado, como eu digo, um monolito, e a gente interpreta assim, é ruim, porque não diz de quem a gente é, né? Então eu acho e é engraçado porque acho que foi um momento em que isso se escancarou na segurança pública, né? Essa crítica aos movimentos, às passeatas, né, com tropa de elite. Eu acho que isso afeta muito, sim, o nosso trabalho, né, a forma como as pessoas veem o nosso trabalho, mas eu acredito muito na seriedade e na transparência do trabalho que a gente faz, né, e no diálogo. Então, é óbvio que afeta, mas, assim, a gente está sempre... Como é um tema muito, mesmo esse de armas, assim, é muito duro, né, assim, aqui, em geral, eu estou até preparada, essas perguntas que vêm, porque é muito polêmico, e é astro, como eu disse para vocês no começo. Oi, desculpa, você falou alguma coisa? Carol, não, perdão, para mim você tinha congelado, mas voltou, perdão, desculpa interromper. Ah, voltei? Não, imagina. E começaram um barulho aqui na minha casa, espero que não atrapalhe. Então, assim, eu acho que tem uma coisa do conhecer, do desenvolver e do mobilizar, a gente não está só fazendo a passeata, né? A gente está junto com a polícia, fazendo um trabalho com a polícia, o mesmo polícia que eventualmente a gente critica, então... Afeta, mas é o lastro, é a seriedade, é a transparência do que a gente faz, e o olho no olho, sentar na mesa, eu acho que isso ajuda a gente. Então, eu acho que também faz parte do jogo, a gente precisa de mais gente conhecendo o nosso trabalho e sabendo que a gente não é a ONG, não é isso, não é só um bando de burguesa, né? Tem um monte de outros profissionais, um monte de coisa sendo feita. Então, acho que esse é um ponto. Eu vou começar pela última, né, que eu acho que é que eu lembro mais sobre a questão da polícia e da questão de mulheres nas polícias, né, assim, eu acho que pena que eu não usei, tem um relatório, eu não li totalmente ele, então, que é assédio sexual nas instituições de segurança pública, né, que foi inclusive feito agora pelo Ministério da Família e tudo mais, eu preciso até ler o relatório, porque, assim, existe, de fato, também uma questão de gênero nas instituições de policiais, inclusive, até pouco tempo atrás, ainda tem algumas polícias que têm cota máxima de mulheres para coronel, né, assim, então ainda tem isso, do ponto de vista formal, que eu falei, né, que a gente tinha avançado em instituições de policiais, isso ainda está muito atrasado. Então, e ali se reflete o que a gente vive na nossa sociedade. Então, teve o caso da menina que foi estuprada, e que me parece um grande absurdo, com perdão aqui, a decisão da juíza. Eu não li também, eu não gosto de ficar fazendo análise sem ler, essa é uma outra coisa, né? Acho que fazer análise a gente precisa estar mais apropriada, mas um pouco que eu acompanhei, porque é uma situação de muita desigualdade, né? Assim, por mais você está dentro de um carro com 2 policiais armados, é claro que pode ter uma pessoa que queira, mas se ela levou a denúncia à frente, né, é sempre a dúvida sempre recai sobre a mulher, eu acho que é esse o lugar, né, sempre recai sobre o que a mulher está trazendo. Então, é muito pouco provável que tenha sido consentido, e eu acho que vira uma máquina que acontece sempre. Mas tem um outro caso, que acho que teve menos repercussão, e que a mim chocou muito, que é de uma soldado. Ela acabou, ela mesma pedindo exoneração, porque ela foi muito perseguida era um tenente-coronel no batalhão, e ela pedia, e assim, ela tem provas, ela mostra todas as mensagens de WhatsApp, coronel segurando férias dela porque ela não topou sair com ele, né, um abuso muito dentro da instituição, ela pedindo para mudar, para ser transferida, e a transferência não saía. Então você vê que tem todo um sistema por trás, né, até que ela veio a público, fez a denúncia, não deu conta e saiu, pediu para sair da Polícia Militar. E aí, na sequência, foi criado um grupo de WhatsApp contra a soldado, né, por policiais. Então, acho que assim, mostra muito como a gente ainda está anos-luz de conseguir lidar com isso, de que uma instituição policial tenha condição de olhar para a questão de gênero, né? Então, acho que é um problema grave, isso é reproduzido tanto na relação da polícia com
com as pessoas que não são policiais, como esse caso, e aí todo o sistema de justiça reiterando essa situação de violência, quanto para dentro da própria instituição policial, que não consegue lidar com essa situação. E aí é isso, a gente viu a situação dessa soldado, que é muito grave. E aí eu não sei se teve uma segunda pergunta que eu... Carol, na verdade, o nosso aluno questiona também se tem algum estudo da violência dos policiais dentro de casa, com as companheiras, com as esposas deles, né? Se vocês têm conhecimento de um estudo científico com relação a isso, né? Deles serem violentos em casa. Cara, eu precisava dar uma olhada. Primeiro, eu acho que essa questão do abuso sexual nas instituições policiais, eu posso depois até mandar o link, eu não vi inteiro, talvez tenha alguma coisa aí. E o Fórum Brasileiro de Segurança fez há algum tempo, quase que eu espirrei, uma pesquisa de opinião com policiais militares, e aí talvez tivesse alguma coisa, não tanto quanto eles serem violentos em casa com as esposas, mas eles terem sofrido ou visto, presenciado violência doméstica na infância. Eu acho que isso tem também, eu preciso dar uma olhada só para me certificar. E aí eu vou, enfim, não tenho de cabeça, eu posso olhar e depois eu mando para o pessoal, mando para a Maíra e ela compartilha aí, não sei se vocês têm um canal oficial, né, do curso e tal, eu mando para vocês. Eu acho que são as duas coisas que eu me lembro. Perfeito, Carol, a gente encaminha então depois para os nossos alunos e alunas. E aí temos aqui alguns elogios, né, da Denise Cristina Alckmin, agradecendo a excelente palestra, e da Alessandra Grande, agradecendo também a excelente palestra, né, e fazendo aqui um elogio à minha pessoa. Alessandra, querida, saudades de você e da nossa pós também, nos vemos em breve, né? E aproveitando um gancho também, falando do seu trabalho, se você puder contar um pouquinho, né, qual que até a pergunta do nosso aluno Fernando, Carol, a ONG Sou da Paz, ela faz um trabalho com as instituições públicas nessa questão de conscientização a respeito de questões que precisam ser trabalhadas relacionadas à violência. Qual que é o enfoque atualmente do recorte da atuação de vocês? Se você puder partilhar um pouquinho conosco. Uhum. O Instituto Sou da Paz, né, ele tem um foco amplo em políticas de segurança, mas a gente tem trabalhado com um tema bastante específico, que é a redução da impunidade de homicídios no Brasil. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem um planejamento estratégico de 2019 a 2023 com esse foco. Então, um trabalho grande com instituições policiais, então, um trabalho grande com as polícias civis brasileiras, com os departamentos especializados em homicídio, para criar metodologias de investigação e esclarecimento de homicídio, o indicador nacional de esclarecimento de homicídio, um pouco para a gente jogar luz, né, como os estados brasileiros têm respondido a isso. Um trabalho grande com armas, então a gente hoje, por exemplo, tem uma parceria com o estado do Espírito Santo, para ajudar o estado do Espírito Santo a desenvolver um método de rastreamento de armas e munição, investigar os homicídios usando armas e munições. É muito mão na massa, porque a gente acredita que o Brasil precisa ter bons exemplos, a gente tem que ter o que mostrar. Não adianta só eu falar assim, não pode ter violência. Bom, como é que a gente faz boas políticas de segurança pública? Então, muito do nosso trabalho tem a ver com construir metodologias e ter bons exemplos. E tem uma outra dimensão muito grande que a gente chama de engajamento cívico, né, na área de segurança pública. A gente precisa construir, ter mais pessoas, mais brasileiros, mais brasileiras discutindo segurança pública com qualidade. Então, fazemos formação para jornalista, para acessar os dados de segurança pública. Eu trabalho com jovens periféricos para ajudar a formular propostas de segurança pública, numa lógica de dotar a sociedade com capacidade de cobrar melhores políticas de segurança pública, né? Então, tem sido esse o trabalho, e claro, a questão de controle de armas está sempre aí, porque a gente nasceu, o Sou da Paz nasceu do movimento estudantil em São Paulo, em 97, pelo desarmamento, e é uma agenda muito cara para a gente, né? Então, de novo, não é ser contra a favor de armas, mas é ter uma política responsável no nosso país, que regule esses instrumentos, que tem um efeito nocivo para boa parte da nossa sociedade, né? Então, é um pouco isso que a gente faz. Estamos com esse foco aí em esclarecimento de homicídio e engajamento cívico. Perfeito, Carol. Eu vou verificar então se as minhas colegas têm mais alguma pergunta para formular para a nossa palestrante de hoje. Não sei se tem, Dani, Rê. Eu tenho, vou aproveitar, Carolina, a sua presença, que é um assunto que eu gosto, enfim, que me aflige, na verdade, né? Me aflige muito, eu sou contrária
a porte e posse de arma de fogo. Eu acho que pensar em armar a população como uma forma de solução à segurança pública, eu acho um problema grave, né? Eu particularmente não acredito na violência como uma forma de solução de conflito. Então, esse tipo de discussão sempre me deixa interessada, né? E super bom aqui aproveitar a sua expertise aqui nesse espaço. Fala um pouco sobre segurança pública, Carol, até aproveitando essa deixa, né, essa última fala sua, né, porque a gente tem uma sociedade que compreende segurança pública como sendo uma forma de, na verdade, de armar a população, né, nós nos armamos contra o outro, né, essa coisa que se fala cidadão de bem contra criminoso, bandido, né, bandido bom é bandido morto, enfim, a gente tem a gente tem questões pertinentes à segurança pública, o que ela significa e quais são as implicações que ela tem dentro da nossa sociedade, que são, na minha opinião, bastante complicadas. Queria que você contasse um pouco para a gente como você enxerga a segurança pública e quais seriam algumas opções que nós poderíamos pensar para que a gente tenha, porque essa é uma preocupação, né? Uma preocupação nossa, obviamente, né? Dentro da coordenadoria, né? Esse enfrentamento à violência de gênero, é uma preocupação da sociedade, é uma aflição, é um problema, você até trouxe isso, mas como pensar a segurança pública dentro desse tipo de cultura, dentro da sociedade, e opções que a gente possa ter, né, para efetivamente alcançar uma implementação de medidas que possam fazer esse enfrentamento, que não seja, né, esse de armar a população, enfim, de combater violência com violência, enfim, como é que você enxerga isso? Olha, Tereza, essa sua pergunta é que eu vou ser muito disciplinada, mas eu poderia falar mais 2 horas, fazer a aula só sobre isso, porque você me pôs assim, é a minha paixão e é o que. Mas, enfim, né? Vamos em respeito ao tempo de todo mundo. Acho que o ponto que você trouxe é chave, né? Assim, como é que a gente lida com segurança pública no Brasil para que a gente também entregue segurança para as pessoas? As pessoas precisam poder viver sem medo, né? Numa sociedade tranquila, seja eu preta, branca, pobre, rica, para todo mundo, e a gente sabe que há muita desigualdade nisso. A primeira chave que eu acho que precisa mudar é que segurança pública não é um combate ao inimigo. Segurança pública é um direito, é uma situação. Assim como a saúde é um direito, e aí você tem o governo federal, o governo estadual, prefeitura, você tem o SUS, você tem o papel de cada ente federativo, o que deve fazer com a educação. A segurança pública deve ser lida nessa chave. Ela é um serviço para o cidadão e para a cidadã, né? A polícia é um serviço, a investigação policial é um serviço. Eu estou atendendo para construir uma situação de paz social, né? De liberdade para as pessoas. E a gente não enxerga a segurança pública como um direito, a gente enxerga como um combate, como um enfrentamento ao inimigo, um combate ao crime. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando a gente diz que ela é um direito, a gente precisa de uma política pública de segurança, que não é só policial. Esse é outro erro. É comum perguntar, se perguntarmos aqui, fechem os olhos e pensem em segurança pública, o que vem na cabeça? Vem um policial fardado, muito possivelmente, né? Ele é um agente da cadeia só, né? E a gente precisa da política pública que envolva governo federal, governo estadual, governo municipal. Dito isso, é preciso pensar em 2 dimensões, em prevenção e em repressão e controle ao crime. A gente só fala de controle do crime e combate, né? Então, primeiro, é preciso fazer todo um investimento em prevenção, que o nosso país não faz, eu acho que é esse. Então, a gente só vai lidar com o crime depois que ele acontece, né? Então, tá lá a questão da violência doméstica, por exemplo. Quando o feminicídio, só vira assunto quando o feminicídio acontece e vai parar, né, em movimentar o sistema de justiça e segurança, e a gente vai querer que o autor seja preso. Agora, todo antes, se a gente tiver feito um bom trabalho antes, né, de identificação, de formação para essa mulher, de trabalho com o agressor, de trabalhar essa família, de fazer um serviço de assistência social que dê conta disso, ou a violência na escola, que é um outro problema que a gente vive também, que agrava e que a gente perde muitos jovens, né? Hoje, um fator de risco para o envolvimento juvenil com o crime é a evasão escolar. Se a gente consegue trabalhar a escola, buscar esse jovem, essa coisa da busca ativa, não perder nenhum jovem, não é uma garantia, mas você minimiza o risco do envolvimento criminal de jovens. Você tem territórios que são mais violentos, você pode desenvolver ações ali, fazer um concentrado de ações sociais em determinados territórios para melhorar a qualidade de vida e disputar mesmo com... Não tem vácuo de poder, né? Se o poder público não se faz presente num território, muito possivelmente o crime vai se fazer. Então o poder público precisa retomar alguns desses territórios e oferecer serviços básicos e, de alguma forma, retomar o controle ali. Tudo isso são sugestões de políticas de prevenção
que vão ter um impacto, talvez no médio prazo, e que podem ajudar a gente a nem chegar na situação criminal. Então, esse âmbito da política pública de segurança, a gente fala muito pouco e tem muito pouco investimento. A gente fica do outro lado, que é, feito tudo isso, o crime continua acontecendo. Então, como é que a gente lida com o crime, né? E aí a gente só consegue falar disso numa lógica de mais violência. Aí a gente precisa investir em polícia inteligente, em planejamento, né? Precisamos cobrar das polícias que elas trabalhem de forma integrada, polícia civil e militar. Tem uma série de políticas, por exemplo, o Espírito Santo tem uma política que chama Estado Presente. O governador senta todo mês com o chefe, com o presidente, não necessariamente presidente, mas com o representante do TJ, do Ministério Público, das polícias, da Secretaria de Direitos Humanos, para discutir por área do Estado os indicadores criminais, o sistema prisional, inclusive como é que a gente está, construção de vaga até a aplicação de cautelar, para saber, né? Você tem um olhar sistêmico para tudo, e o objetivo é reduzir o homicídio, aplicar a lei e responsabilizar o criminoso sem necessariamente inflar o sistema prisional, a privação da liberdade, porque esse é outro mito. A gente só pensa em privação de liberdade quando pensa em pena, e aí deu ruim, porque a gente não é sustentável, então precisamos investir em outras formas de responsabilizar, sim, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas que seja fora da prisão. Então, ali é um modelo em que o governador bota todo mundo na mesa e cobra resultados mensalmente, e é preciso haver planejamento entre as diferentes áreas, então precisa pensar em conjunto, inclusive com a dimensão da prevenção. Tem lá prefeituras, representantes de municípios, com seus programas de prevenção para a violência escolar, que lá na frente pode ter uma relação com um crime mais grave. Então, e aí você tem uma política pública de segurança eficiente no Estado. Então, é preciso sair dessa lógica de só enfrentar o criminoso, investir em prevenção, melhorar os nossos órgãos, cobrar planejamento e não bater palma para a violência policial. Não é simples ser policial, a gente precisa investir, valorizar o policial, dar estrutura para trabalhar, mas, né, cobrar integração, inclusive com os outros órgãos do sistema, Ministério Público, Judiciário, né, para a gente ter toda essa cadeia do controle do crime, né, da aplicação da lei penal em conjunto, e trabalhar em conjunto. E não é impossível, é isso que eu queria dizer. Tem exemplos, mesmo alguns anos atrás, o Pacto pela Vida em Pernambuco, ainda na época do Eduardo Campos, né, quando ele era governador, você tem modelos, e é basicamente pôr todo mundo na mesa, cobrar resultados, fazer um plano estratégico, quais são as minhas prioridades para esse ano, e fazendo esse trabalho integrado, né? E aí você consegue bons resultados. E a gente precisa mudar o nosso mindset, assim, não adianta eu só querer, meu único pedido seja, vamos prender o bandido, né? É claro que eu quero ver o bandido responsabilizado, e eu nem gosto dessa expressão bandido, eu estou usando para ilustrar, né? Mas quais outras coisas? Por isso que o trabalho que a gente faz no Sou da Paz é ajudar a engajar as pessoas. A gente precisa pedir dados de qualidade, precisa pedir planejamento. E é super difícil, porque o que vão oferecer é assim, eu vou aumentar a pena desse crime para prender o criminoso. Tá bom, mas tem um mundo aqui, né, que precisa ser feito, que a gente não está falando. Então, acho que a gente também precisa trabalhar com a sociedade esse aumento de repertório, que é técnico, é chato, é difícil, então tem esse desafio, né? E como as pessoas estão com medo, elas querem uma resposta rápida. E aí a gente precisa acalmar e dizer, ó, vai ter uma resposta, ela talvez demore um pouco mais, e ela é um pouco mais complexa do que simplesmente uma única solução, seja armar, ou seja, só prender o criminoso, que não é, de novo, é preciso, mas não é suficiente, né? Enfim. Rafa, só fazer um contraponto aqui, muito em cima do que a Carolina acabou de falar. Quando eu tenho um projeto lá em Santo André, que é com homens autores de violência, né, que meus colegas conhecem, chama agora José, enfim, que a gente faz o encaminhamento. Quando o projeto começou lá em outubro de 2014, uma preocupação grande que a gente tinha era colocar esse projeto dentro da chave da segurança pública, né? Exatamente para trazer esse tipo de conceito, né? Então, ele funcionava com as secretarias municipais de educação, saúde, na época tinha de políticas para as mulheres, segurança pública municipal e administração penitenciária, e a ideia era exatamente colocar nessa chave, por quê? Para as pessoas compreenderem que a segurança pública ela está muito além do pena mais alta, do encarceramento, da medida privativa de liberdade, e que pode ser, sim, uma boa resposta para a violência de gênero e fazer o encaminhamento de homens para esses cursos de ressocialização, né?
E o psicólogo, que é quem é o responsável pelo projeto, que é o Flávio Urra, ele veio me contar muito e me questionar, inclusive, lá no começo, sobre a indignação até que causava a algumas pessoas o saber que esse projeto estava dentro da chave da segurança pública, né? Porque, afinal de contas, que segurança pública é essa se você não está encarcerando, você só está encaminhando esse homem autor de violência para um curso de ressocialização? Que resposta é essa? Então, assim, entra muito nesse tipo de diagnóstico, né? E feliz em saber que, na verdade, é importante mesmo para a gente repensar o que é a segurança pública, né? Porque a segurança pública é sim a gente fazer o encaminhamento dessas pessoas para uma outra forma de viver, para uma outra forma de composição, numa busca de uma sociedade livre da violência, né? Porque o encarceramento em situações, e na minha opinião, na maior parte delas, na verdade, ela produz muito mais problemas do que solução. Mas só para ilustrar mesmo, porque isso realmente acontece, tem um estranhamento da sociedade, né? Trazendo ali a comunidade, exatamente por não compreender que a segurança pública é muito mais complexa do que ela se porta hoje dentro desse campo, né? Que é penas mais altas, ou encarceramento e penas privativas de liberdade, mas é interessante. Nossa, só obrigada pelo teu depoimento, Tereza. Acho que é muito emblemático, assim, né? E é exatamente isso, assim, né? Porque se não está aprendendo, não é segurança pública. Então, é isso. E o outro lado também, porque eu acho que também tem uma resistência de quem faz um atendimento social de não querer se atrelar. Isso também não é segurança pública, porque a visão que se tem é só da repressão, que também é ruim, tem que ter uma via do meio, né? Nem tudo que é política social é de segurança pública, mas algumas coisas, você tem aí um atendimento social, psicológico desse agressor, etc., que mora numa política de segurança. Realmente que a gente precisa ampliar a visão sobre o conceito, né? E aí dos dois lados, seja de quem pensa da linha mais linha dura, que segurança é só, seja quem pensa que não pode nem chegar perto, porque isso aqui é totalmente só social, né? Então, muito interessante esse seu exemplo, bem emblemático. Acho que fechamos lindamente nosso dia de hoje, né? E com a Carol aqui nos ajudando a desconstruir alguns estereótipos equivocados com relação, né, à garantia da segurança pública, né, como direito, enfim, de como sociedade a gente pode caminhar nessa direção de alternativas que não necessariamente, né, visem só a repressão. Então, a gente com certeza sai aqui desse dia de diálogo, de oitiva, né, da sua fala, Carol, muito mais ricos e ricas, e também instigados a pensarmos aí como podemos agir como cidadãos e cidadãs de maneira diferente também no tocante a essa temática. Não sei se as minhas colegas querem fazer mais alguma colocação ou se podemos encerrar. Então, passo também para uma palavra final da nossa palestrante de hoje, né, a Carolina Ricardo, que nos abrilhantou, né, com o nosso debate sobre a questão do desarmamento. Carol, por favor, as suas palavras. Bom, não, eu queria, enfim, agradecer demais ao convite, a oportunidade, enfim, que tem ajudado aí na construção da visão de uma segurança pública mais democrática. Contem comigo, depois me lembrem, eu mando os materiais que eu fiquei devendo. E é isso, um bom trabalho aí, que a gente siga bem com saúde e que a gente também possa se encontrar em algum outro momento. Muito obrigada. Com certeza, Carol, a gente fica também nessa expectativa, e aí então, só passando nossos recados finais, a gente volta com o Café com Direito no dia 26/8/2021, né, desse ano, no nosso mesmo horário, das 10 ao meio-dia, para então, no nosso 5º encontro desse ano, falarmos sobre mulher indígena, a importância do reconhecimento de sua identidade e diversidade cultural, com a palestrante Maria Judite da Silva Valério Guajajara. No mais, eu desejo um ótimo dia a todos e a todas. Agradeço também o pessoal da EPM, que sempre nos auxilia aqui na realização dos nossos cursos, né? E também as nossas funcionárias da Comesc, que sem elas não conseguiríamos aqui desempenhar essa quantidade de tarefas que a coordenadoria se empenha em oferecer para a reflexão aqui dessas temáticas relacionadas a direitos humanos e direitos humanos das mulheres em especial. Um ótimo dia e até um próximo encontro. Até mais. Tchau, gente.